Boa noite, pessoal. Uma aula sobre obsessão depois de uma reunião mediúnica cai bem, né? Cai muito bem. Então, vamos lá. Frente, então, a esse tema, o que é que vocês imaginam que seja isso? Como é que está aí na cabeça? Alô? Pronto. E aí, obsessão é o nosso tema. Como é que é isso? Alguém quer contribuir com alguma coisa? Como acontece? Como é que vocês imaginam? Diga aí. Vambora, meu povo. A única coisa que não pode é alguém levantar para falar em cima da fala do outro. Ó, eu discordo de fulano. Você pode dizer, eu penso assim. Tá? Até que alguém tenha dito que eu estou de azul e você me viu de verde. Você vai dizer, eu estou vendo que você está verde. Só não pode dizer, fulano está errado porque disse que é azul. Porque pode haver uma distorção aí de percepção de cores, né? E aí aqui a ideia é nós agregarmos, ampliar conhecimento, é ser capaz de agregar outras lentes de observação. Então, vamos lá, e aí? Obsessão. Eu vou precisar que vocês colaborem com a galera da internet. Boa noite. A influência dos desencarnados sobre os encarnados. E aí, a depender da questão de frequência, do que você está pensando, os encarnados, que acaba, no seu campo pessoal, atraindo, talvez, esses espíritos, né, que estejam com uma frequência não tão boa, assim, não tão, né, vamos dizer, otimizadas. Ok. Obrigado. Temos aqui também. É mais ou menos o que o Marcos falou. Eu penso assim, para que haja obsessão, a gente tem que permitir, né, temos que entrar em sintonia com o espírito desencarnado e permitir que ele, vamos dizer assim, tenha alguma influência sobre as nossas decisões e pensamentos. Ok. Minha amiga aqui agora. E ela pode ser entre encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado. Pronto, então vejam só. Estamos falando, na verdade, de quê? Influências de espírito para espírito. Esteja ele em que modalidade for. Se ambos desencarnados, um com o outro. Se ambos encarnados, um com o outro. Se um encarnado, um desencarnado, também são entre eles. E em sentido duplo. Tanto desencarnado obsedia encarnado, como vice-versa. Encarnado pode obsidiar desencarnado. Então, é a relação de influência entre pessoas, só que o que a gente vai chamar de obsessão, onde há, de fato, uma intenção prejudicial naquilo, aonde há influências que têm um efeito prejudicial, mas não é especificamente demandada como tal. Termina sendo, tornando-se, né? E aí é importante. A ideia aqui, então, é nós simplificarmos, porque, veja, nós falamos muito de naturalização de mediunidade. Só que aí alguém me diz, não, eu estou naturalizando a mediunidade. Eu digo, vamos fazer uma mediúnica, você vai participar? Eu não. Vamos lá, você vai conversar com o espírito? Eu não. Então, o quê? Simplesmente o medo. Qual é a questão? Não existe naturalização fundamentada na ignorância. Ignorância não como algo pejorativo, ignorância no sentido de não conhecimento. Então, para que eu naturalize, eu tenho que me apropriar daquilo. Então, o que é naturalização? Vocês começam a aprender a dirigir, não nos carros automáticos, e você olha para a marcha quando você passa. Quando é que aquilo se torna natural? Quando já vai no automático. Você não tem medo de errar a marcha. Você não vai ficar fazendo. Você já sabe que aquilo, você já conhece aquilo. Então, é preciso conhecer. Sem conhecer, não tem como eu naturalizar. Porque eu fico com medo. E qual é a questão que eu trago? Eu gostei de terem me convidado para esse tópico. Se você botar na internet filme espíritos, mais de 90% é tudo o quê? Terror. Porque no nosso imaginário coletivo,
tratar com espíritos é tratar com coisas demoníacas, coisas do mal, e não tratar pessoa. Então, como dissolver isso? Isso não é algo tão simples, não, porque quantos adultos ainda têm medo de ir no quintal, de andar na casa sem acender a luz, porque tem medo de esbarrar com o espírito por aí, certo? Porque, veja, isso vem na formação do imaginário já de muito tempo. Tá? Então, dissolver isso é um processo consciente. Então, o que é que eu estou descrevendo? É reconhecer que o quê? Aquela foto, certo? Tem um rosto e várias pessoas ao redor. Todos nós somos influenciáveis. Todos. Vejam no seu grupo de amigos, vejam no trabalho. Não é isso que acontece? As pessoas te influenciam. Você pode tomar aquilo como verdades e envezar por ali. Só que você pode ser influenciado, compreender, olhar para aquilo e dizer, não quero. E até o contrário, modificar a atitude do grupo, a partir das suas atitudes. Então, influenciáveis somos todos nós. Agora, ao mesmo tempo que somos influenciáveis, não somos determinados pelo outro. Quando nós reconhecemos que estamos sendo influenciados, nós aí despertamos para entender e qual é a minha escolha. Quando eu faço a escolha, eu estou fazendo o quê? Modificando aquele padrão aonde eu estou inserido. Então, essa é a ideia. E há lá no Livro dos Espíritos uma pergunta, né? Os espíritos nos influenciam, eles escrevem, tanto em nosso pensamento, que de ordinário são eles que nos dirigem. Porque, na realidade, se nós não prestarmos atenção, seremos Maria ou José, vai com os outros. Veja que, por questões de discussão políticas, naquela época do Covid, teve centro espírita que rachou, teve família que ficou metade de um lado, metade do outro. Ou seja, guiados pelo coletivo. O que eu estou descrevendo é que meu núcleo familiar é um núcleo que eu tenho que alimentar, que eu tenho que cuidar. As ideias divergentes fazem parte, eu não posso deixar que isso dissolva o que é o núcleo da sociedade. Como é que eu defendo uma sociedade mais justa, mais integrativa, se dentro do meu seio familiar eu divido, porque um pensa azul e o outro pensa vermelho? Espera aí. Então é entender. Para não ser nem Maria, nem João vai com os outros. Mas o que é que você está dizendo, fulano? Eu posso discordar de Gilson, mas eu não tenho que calar Gilson. Fazemos parte da mesma família. Ele pensa de um jeito, eu penso de outro. E vamos fazer o quê? Pontos polêmicos vão ficar ao largo, porque tem um ambiente de convivência que é necessário. Mas, Fernando, isso é um absurdo. Quanto de nós trabalhamos com supervisores, ou até subalternos, que nós temos uma postura profissional, não é aquela figura que você leva em sua casa para tomar café. Pessoa que você trabalha profissionalmente, tecnicamente. Por quê? Porque tem correntes de comportamento, de pensamento diferentes, mas ali é funcional. Então, quer dizer, na empresa eu sei ser funcional, e no núcleo familiar eu não consigo fazer isso? Mas, Fernando, você falou de um centro espírita. Para mim, uma casa religiosa é uma família. É uma família. Então, aqueles pontos que são polêmicos, que saem da esfera desse contexto, deixamos lá fora, porque senão a gente sai dividindo. Então, vai ter sempre essas divisões. Então, reconheça o que são influências espirituais. Mas, Fernando, você está falando de encarnado. Porque essas influências ocorrem tanto com encarnado como com desencarnado. É a velha pergunta, como é que eu vou conversar com desencarnado? Do mesmo jeito que você conversa com encarnado, é uma pessoa. É uma pessoa. Você não está se referenciando pelo Google, certo? Espírito. Não. É uma pessoa. Algo natural, algo normal. Então, vamos normalizando esse tipo de contato, de conexão, para que a gente possa entender. Porque a obsessão é a influência que tem aí um julgo de prejuízo. Pode ocorrer tanto com o encarnado como com o desencarnado. Agora, lógico, quando a gente vê isso, não quer dizer que eu estou à mercê. Não, criatura. No momento em que você passa a buscar reconhecer o que lhe move, você deixa de estar à mercê. Enquanto você não reconhece o que lhe move, você está à mercê.
Então, a lei de causalidade é perfeita. Certo? Por quê? Porque você não está atento. Você não está ali lidando com a percepção para fazer escolha. Você está se deixando ser levado. Então, o que é dito? Como muitas afecções humanas, as obsessões são tão antigas como a própria humanidade, atingindo todas as classes sociais e indivíduos sem qualquer distinção. Por que isso acontece com todo mundo? Porque nós somos seres gregários. Então, encarnado, nos aglomeramos. E desencarnado, a gente faz o quê? O mesmo. Certo? Se nós já estamos desvinculados a necessidades do corpo físico, a gente faz isso aonde? Dimensões extracorpóreas. Se estamos ainda afivelados à necessidade do corpo físico, a gente faz o quê? Cola no encarnado. Dá uma coladinha em Mercedes ali, que eu quero tomar um vinhozinho, quero, certo? Aproveitar o que eu não posso mais sentir, eu só vou sentir absorvendo os fluidos dela. Assim que ocorre a relação encarnado-desencarnado. É uma das modelagens, né? Então, é isso que a gente precisa compreender. E por que ele descreve ali tão antigas como a própria humanidade? Porque quando nós nos passamos a nos chamar espíritos, é onde apareceu o senso crítico. Eu sempre brinco com minha cadelinha, né? Hoje eu vim para cá, cheguei, se ela chegar em casa, procurar só tem água, não tem ração, ela vai fazer o quê? Cadê Fernando? Está enfiado naquele centro espírita de novo? Bastou alguém pedir e já está lá dentro. Não vai fazer isso. Eu vou chegar em casa, ela vai ter ficado um período ainda com a barriga roncando, mas vai o quê? Banar o rabo, vai lá para cima, porque esse senso crítico não tem. Não vai perceber desse jeito, né? Então, o que a gente está descrevendo é que, justamente, existe obsessão desde quando existe espíritos. Então, é tão simples assim. Se alguém tiver dúvida, tem uma forma da gente resolver isso. Sabe qual? Morra. Do outro lado, você vai ver. Se tem algo que lhe atrai, se tem algo que não lhe atrai, é só morrer. Do outro lado, vai descobrir a mesma coisa. Não tem problema. Mas, Fernando, vou morrer, fique tranquilo. Se você morrer, você vai nascer de novo. Não há problema. Certo? Então, temos que olhar para quê e por que é e como é que isso acontece. Acontece, eu estou relacionando 3 elementos. O espírito sobrevive à morte do corpo físico? A gente está aqui, acha que sim. Então, se sobrevive, tem um porquê dessas relações continuadas, essas relações gregárias, certo? Conserva as suas características de individualidade? Também. Na época eu desencarnei, chega do outro lado, mudou tudo. Nós aqui falamos que aqui temos um personagem. Quando a gente desencarna, do outro lado vamos assumir outro personagem. Mas o que é personagem? Aqui você vai perguntar, quem é você, Fernando? Personagem vai estar relacionado ali ao ego, né? Aí eu vou dizer, sexo masculino. Espírito tem sexo? Não como a gente vê aqui. Sou pai de Bia. Do outro lado, sou pai de Bia? Não, porque todos os espíritos são filhos de Deus. Filho de Neracema. Lá também não sou filho de Neracema, certo? Sou médico. A medicina daqui é uma, lá de lá. Então, esses parâmetros que eu vou utilizando para conformar esse personagem não estão aí incluídos em uma boa gramatura. Então, a partir daí, vão se agregar outros elementos. Então, esse eu que se descreve passará a ter outra gramatura, que não é lógico de imediato, né? De imediato, a gente sai com a impressão desse personagem que está aqui, mas vai havendo essa modificação. Então, mas mantém a individualidade. Como é que eu acho que dá para vocês entenderem um pouquinho do que é que eu estou falando de manter a individualidade? Olhe a vocês aos 3, aos 6, aos 9, aos 12, aos 15, aos 18, aos 21, aos 24, aos 27, aos 30. Alguns aqui já tem mais, que está com pouca telha, ou então com tudo branquinho, né? Mas vai de 3 em 3. Veja que aos 9, você via Deus, a vida, de um jeito. Mas vamos colocar Deus. Aos 15, de outro. Aos 20, de outro. O que é que vai mudando? É que quem descreve o que interage, com quem interage, é o observador. Então, quanto mais o observador vai ampliando a sua lente, ele vai vendo de maneira diferente. O Deus é o mesmo. Agora, a forma, ou seja, a imagem que eu gero dele para ele me referenciar, vai mudando. Então, se eu agora sair disso e eu pegar as fotos, né?
cada uma dessas idades. Você vai ver que o rosto muda, o corpo muda, várias coisas estão mudando, mas você olha e identifica que é você em todas elas. Ou seja, há um elemento interconectivo que é você. Você não é o retrato de um momento da sua vida, você está inserido no processo inteiro. Então, isso é o sentido de manutenção dessa individualidade. E, lógico, o espírito conserva a sua vontade e seus sentimentos? Sim. Porque se está do outro lado tal qual, assim que se faz. Então, se aqui, certo, eu já tinha minha rixa com Gilson, do outro lado vai acontecer o quê? A mesma coisa. Se eu for apegado, por quê? Porque Suede era a paixão da minha vida. Olhei para a Suede assim, Suede eu dizia, ela dizia, não era B, ela dizia E-I-O-U. E a gente tinha na sintonia já, o negócio estava... Só que de hora para outra começou a desandar o quê? Gilson pintou no meio. E aí atrapalhou o negócio. E eu fui escanteado. Eu quero fazer o quê com o Gilson? Destruir ele. Porque ele destruiu aquilo que eu tanto queria. E aí, dirigindo o carro irritado, eu bato o carro e desencarno. Esse desencarnado, atordoado do outro lado, vai querer culpar quem? Por causa dele. Se não fosse ele, eu não tinha saído, eu não tinha batido o carro. E a partir daí está estabelecida uma relação de obsessão. Um desencarnado sobre um encarnado. Aonde isso se facilita? Gilson, depois pensando, fez, poxa, é mesmo. De alguma forma eu entrei no meio da jogada aí, ele ainda estava presente, ou seja, a culpa é um elemento que ajuda na vinculação entre dois espíritos envolvidos dentro de um mesmo contexto. Então, é exatamente por isso que nós vamos entender, isso aqui é uma representação esquemática, porque utilizamos na casa aqui a ideia da psicologia analítica, e, lógico, de maneira mais estruturada agora, a psicologia do espírito, né? Mas é uma imagem do que seria o aparelho psíquico. Então, encarnado eu tenho consciência, que é o que está aqui, onde está o ego, como eu digo que sou eu, com as minhas personas e as minhas memórias atuais. E tem um outro conjunto de coisas que chamamos de inconsciente, que eu não sei. Aonde estão armazenadas as minhas experiências de vidas anteriores? Aonde existem elementos que a gente chama de arquétipos, ou seja, aspectos comuns a todos nós, o inconsciente coletivo. Ser pai, ser mãe, alguém sai com manual? Não. E quando bate na sua cabeça, você quer ser. Então, existe um elemento aí coletivo que nos atrai para esse posicionamento. E aqui, essas bolinhas, eu chamei o quê? Complexos. Aquelas dificuldades, questiúnculas, elementos que ganham uma carga afetiva e emocional pela vivência que ocorreu. Por exemplo, eu e Gilson, qual é o problema? Tem um complexo associado a isso. É esse complexo que ajuda que a gente se conecte. Então, e tem aqui o self, que seria a mesma expressão como se fosse o espírito, certo? Então, que é o quê? O centro e a totalidade de tudo isso. Esse é só um exemplo esquemático para a gente entender que desencarnado eu mantenho uma mesma estrutura. Quanto mais eu estou equilibrado, esta criaturinha aqui chamada ego consegue acessar outras lembranças e se amplia. Ele não vê só apenas essa encarnação, mas outras que já viveu. Ali em A Vida Continua, você vai encontrar um personagem que faz um casal, né, fazendo essas avaliações de vidas anteriores, de André Luiz. Então, por isso que se estabelece essas relações. Tal encarnado, tal desencarnado. Então, se amanhã você não quer estar sendo atendido na reunião mediúnica de quarta-feira, certo? Porque não é porque você é encarnado, não é porque você desencarnou, não acordou amanhã, certo? Precisa fazer o quê? Precisa fazer o quê? O que é que envolve o contexto da obsessão? O que é que envolve o contexto da obsessão? Meu amigo ali falou de padrão vibratório, né? O que é esse negócio de padrão vibratório? O que é que vocês acham? O que é que seria isso? O que é que nos conecta? Que padrão é esse? Que elemento é esse? Como a pista, vocês viram que eu troquei a imagem do espírito iluminado, porque o espírito de luz é poste, parafraseando Adenauer Novaes, né? E eu gosto dessa imagem. O espírito é isso, sombra e luz. Você
Seria o perispírito, a energia que fica conectada? O perispírito é um invólucro, mas não, a gente dizer é o perispírito não deixa claro ainda, né? O que é que faz parte dessa conexão, desse aspecto? Quando eu descrevo aqui que você tem sombra e luz, o que é sombra e luz? Certo? Positivos e negativos. Tá? Aonde que a parte que é sombra, na realidade, não são aspectos negativos, são aspectos desconhecidos. Como boa parte dos aspectos desconhecidos estão envolvidos na nossa ignorância, e a ignorância nos impede de agir de maneira mais consciente, diretiva, proativa, vamos categorizar mais ou menos como negativo, mas na realidade são elementos que ignoramos sobre nós. E por que é necessário enxergar desse jeito? Porque nessa ignorância também tem elementos positivos. Que quando acontece, você termina mobilizando a coisa, uma força interior que você achou que não tinha e que já estava lá em você. Mas, ou seja, ninguém aqui dá para a gente categorizar, porque qual é a questão? Ou são mentores ou são obsessores. Então, ou vocês são evoluídos como Jesus, ou vocês são o cão. Tem alguém que seja Jesus aqui? Então são o cão. Também não. Então, o que acontece? O degradê do espírito humano, que somos nós, é uma escala de degradê entre branco e preto. Não usando branco como um e outro, mas entre bom e mal. Na realidade, é ignorante e sábio, que vai se transformando a partir do quê? De cada experiência. Então, afinal, quem é aquele que me persegue é um miserável que eu tenho que botar na cadeia. Quem é aquele que lhe persegue? Mas vamos ver como é que acontece essa relação entre o desencarnado e você. Daquele jeito. A criatura está ali sentada, ou aqui, ó, assistindo a aula, certo? E aí o que acontece? Tem ao redor dela um campo, uma psicosfera, né? Que é aquele campo seu. Tá? E do outro lado aparece o desencarnado. Também tem o campo do desencarnado. Quando há essa interseção entre o seu campo e do desencarnado, surge uma área chamada atmosfera fluídico-perispiritual comum. E, através disso, o desencarnado pode projetar as ondas mentais no seu psiquismo. E, dessa forma, se dá a comunicação, a influência, os elementos entre desencarnado e encarnado, porque é de mente a mente. Não é magia, não é mágica, é exatamente o que está aí. Seja para a comunicação mediúnica, que é o que esse quadro está retratando, seja o contrário. Tá? Você está lá às 5 da tarde, diazinho acabando, você, rapaz, eu vou passar ali no bar, vou tomar umas 2. Mas fulano, o pessoal está ali esperando em casa, quem estiver lá que me espere. E aquelas ideias ficam flutuando na sua cabeça. Às vezes pode ser só você, ou você e mais alguns confrades. Qual o problema? Se aqui tem, lá também. Então, veja, como é que isso ocorre? Mente a mente. Então, às vezes você sente a influência, às vezes você percebe como se conversasse com alguém, mas é de mente a mente. E aí, eu sempre trago essa figurinha para a gente entender que, quando eu compreendo que o processo de influência espiritual, que pode ir de influência ao processo obsessivo, onde temos obsessão simples, onde a influência especificamente de um sobre o outro, a fascinação, tá? É quando um começa a ter um controle ali sobre o outro, e a subjugação, quando ele subjuga mesmo, o outro não tem controle sobre aquilo. Subjugação, tem um filme interessante chamado As 24 Personalidades de Billy Milligan, um documentário. É uma pessoa que tinha 24 espíritos que tomavam conta do corpo dele. Assumiam. Tinha um que era um estuprador, tinha um que era um assassino, tinha um alérgico, personalidades diferentes. Tem um outro filme mais antigo que também fala sobre isso, As Três Faces de Eva, que mostra também a mesma coisa. Então, as influências podem seguir uma certa gradação. E a pergunta, que a gente não precisa se assustar por causa disso, é: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E como é que a gente vê? Quantas vezes alguém lhe induz
Não diz a você, faça isso não, mas vai. Poxa, uma viagem seria legal. E aí você, poxa, eu quero fazer uma viagem. Vai indiretamente lhe conduzindo. Da mesma maneira que é feita entre encarnados, é feita com desencarnados. É a forma de atuação. E aí qual é o problema? Não, eu não quero ver espírito nenhum. Eu não quero sentir nada. Criatura, você sentindo ou não, eles estão aí. Quando você percebe, mais fácil fica você separar o que é seu do que lhe é sugerido. Boa noite, Fernando. Meu nome é Tarcísio. Essa via pode ser no sentido contrário, o encarnado começa a obsidiar o desencarnado? Eu tive uma consulta há um tempo atrás, eu sempre lembro ela quando eu vou fazer, às vezes, essa aula, ou falar sobre esse processo de influência que pode estar sendo lesiva de um espírito sobre o outro. A mediunidade de evidência não é você ver exatamente como está o outro. Há situações que são assim, como era o nosso amigo Divaldo, né? Para ele sentar no ombro, perguntava se tinha ali ou não, vinha alguém falar com ele. Mas vai desde isso apenas aquela percepção tênue de que há alguém ali. Então, e ela não é constante, ela oscila. Por que estou falando isso? Que foi um evento desse. Eu estou no consultório atendendo, sai a paciente, quando sai a paciente me entra um espírito. Irritado, brigando. Eu não aguento mais ela me persegue, ela não me deixa em paz. E foi nessa linha. Daqui a pouco a porta abre e entra uma menina mais ou menos dos seus 23 anos, né? Senta, com catatal de exame, diz assim, eu vim aqui, mas já sei que não vai adiantar nada. O que foi que houve? Começou a falar de alguns sintomas, uns sintomas esparsos, que não direcionava para nenhuma patologia assim específica. E aí, quando eu fui olhar, tinha um nome, né, de quem pediu os exames, tinham muitos que eram até professores meus, foi lá atrás. Certo? Aí eu fiz, olha, tem muitos desses aqui que são meus professores, até. Eu creio que devem ter investigado muito bem, mas vamos lá. Aí deixei ela fazer um pouco da catarse dela, do incômodo de não ter uma resposta. E aí eu parei e fiz assim, mas vem cá. E ele do lado dela, colado, gesticulando contra ela. E aí, vem cá, antes disso começar, teve alguma coisa que aconteceu? Ela aí parou, mudou o semblante, ficou mais fechado e fez a morte de meu irmão. Foi num acidente e eu não consigo me desvincular disso. Fiz um altar em casa, acendo lá, boto as fotos, acendo as velas, e foi falando como era aquela relação. E ele do lado dizendo, está vendo aí? Não me deixa em paz. Aí ela, mas eu não estou, meus sintomas estão piorando, eu não consigo dormir direito. Ele dizia, se ela dormir, ela vem atrás de mim. Eu não deixo ela dormir. E aí, como é que a gente resolve o negócio? Eu, do outro lado, sentei para ela e fiz o seguinte. Fulana, as crenças cristãs, ou judaico-cristãs que falam da mesma coisa, elas não acham que a vida acaba. Terminou a vida no corpo, há uma continuidade. A divergência nossa é como isso rola do outro lado, né? Então, imagine o seguinte, que fosse agora o oposto. Ele tivesse encarnado e você tivesse... Ele tivesse vivo e você tivesse morrido, né? Que eu não usei o termo encarnado. E a gente entende que a vida continua, né? Agora imagine o seguinte, você está lá, fora dessa vida, sozinha dos seus familiares, das pessoas que você conhecia, e ele está aqui desesperado, como se a vida não tivesse mais sentido, desatinado. Como é que você ia se sentir vendo ele assim? Aí ela imediatamente disse, também desequilibrada, desorientada, como é? O irmão que eu amo está desse jeito. Eu fiz, já notou que está ocorrendo o inverso? Ele sente a sua desorientação, o seu desequilíbrio. Isso ajuda ele ou prejudica? Isso prejudicaria, certo? Se é que essa vida continua. Então, isso precisa ser revisto. Ela, mas eu perdi. Eu digo, mas vem cá, o que é que a gente tem que manter no coração? O que não consegue mais viver ou aquilo que a gente de fato viveu? Porque o que não consegue mais viver, não, porque aquela pessoa acabou. Mas tudo que foi vivido não foi válido. Os momentos que você teve com ele, que tinha uma relação assim, bem que ela foi detalhando, eu fiz, minha filha, lembre-se de tudo isso. Agora desapegue daquilo que já foi, um corpo que já foi enterrado. Então,
guarde suas fotos, mantenha seu álbum. Você não precisa fazer um altar lá para estar nisso, mantendo essa vinculação. Faça no pensamento. Quando for dormir, certo? Faça o quê? Pense nele. Mas pense nele o quê? Você em equilíbrio. Como está? Para que você possa visitá-lo, conhecê-lo. E pedi os exames depois para ela, que era rotina. Ela, para ela voltar com umas 3 semanas, ela desapareceu. Voltou depois de uns 6 meses. Quando chegou lá, fez assim: eu só vim trazer porque o senhor, conversou aí um bocado comigo, mas eu sei que não tem nada. E não tinha nada, como os outros também não tinham. Eu fiz: o que foi que aconteceu? Aí eu fiz aquilo que o senhor me falou. Aí a minha insônia passou, ele já não entrou mais, né? A minha insônia passou, ficou tudo tranquilo, eu rearrumei minha vida. Eu terminei, disse: tudo bem, ó, tchau. E aí pronto, foi-se embora. Então, a relação pode ocorrer de encarnado para desencarnado. Então, esses links podem estar presentes. Tá? Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Como é que a gente faz isso? E aí? Como é que a gente difere um do outro? Rapaz, me disseram que vocês não deixariam nem eu dar aula, que iam estar excitados, o negócio está quieto. É os encostos que estão aí segurando vocês na cadeira? Então, como é que vocês acham que a gente distingue uma coisa do outro? Como é que a gente faz essa distinção? Ou é magia? Bota a mão assim e diz: irmã Dominique, isso não é seu. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente distingue? Sabe por que eu digo que é interessante? Às vezes a gente vem cansado do trabalho e não deu tempo. Então a gente nem lê, a gente não estuda, a gente vai só toca e ouve, né? Mas, pessoal, o tempo aqui é muito pequeno. Vai dar o quê? 2 horas. Não dá para destrinchar nenhum desses tópicos como um todo. Dá para dar umas alfinetadas, né? Então, mas hoje eu estava cansado, foi pesado o trabalho. Sim, mas a outra aula, busque estudar. Final de semana, busque rever, para pelo menos você sair do curso básico para além da ignorância natural na qual você entrou. Mas alguém pode dizer: mas, Fernando, eu já conheço o Espiritismo há algum tempo. É porque eu quero começar aqui na casa e aqui descreve que seja a partir do curso básico. É para que você perceba qual é a pegada que essa casa tem. Porque tem uma das pegadas que eu gosto, que para mim é tradicional, foi o que me fez ficar aqui. Essa casa não tem o objetivo de tornar você espírito. Ela tem o objetivo de você se perceber espírito. Se perceba espírito. E não seja espírita. Você pode tornar-se espírita? Pode. Mas aqui é se perceber espírito e aí você pode guiar sua vida, que isso muda completamente. Então, o que significa se perceber espírito? Dizer o quê? Olha, eu acho que essa questão do que é da gente, né, e o que não é muito uma questão de autoconhecimento. Acho que quanto mais você quanto mais você se propõe a se conhecer, né, mais acho que é menos difícil entender a diferença, né, do que tem coisas que não são minhas. Eu sei, isso daqui que está aparecendo não é meu. Né? Então, acho que, aos poucos, com amadurecimento, com autoconhecimento, com estudo, a gente consegue discernir com mais facilidade. De fato, a base para isso está assim. Se eu não me conheço, como eu sei o que é meu e o que é do outro? Não sei. Lógico que é uma zona fronteiriça, que eu tenho certas interrogações, né? Quem sou eu? É uma das coisas mais complexas. Mas tem coisas que você diz: isso aqui, não, isso aqui... Sim. Então, a ideia é: conhece-te a ti mesmo. E, afinal, qual é o papel do obsessor? Qual é o papel dele? Ele está aqui para detonar com a sua vida? Ou para quê? A presença dele, o que é que faz na sua vida? O que é que vocês imaginam? Assediar. Incomodar, prolongar, insistir. Acho que é isso, viu? E algumas coisas a mais. Quem mais quer acrescentar alguma coisa? Ali, ó. Então, ó, além do que ele colocou, ela descreveu alguém que precisa de ajuda. O que mais? Boa noite.
Eu acho que, de uma forma geral, eles querem assim, nos usar como veículo para suprir, como você falou no início, né? Se eles tiverem, você usou o termo afivelados, né? Se tiver afivelado ainda com as necessidades do corpo, eles estão aqui para usar a gente para nutrir essas necessidades físicas, né? Que eles ainda têm, né? De forma geral, assim. Aí, às vezes, pela ignorância, não termina sendo ruim, termina não sendo. Às vezes pode ser até uma análise, né? Passei para outra. Boa noite. Eu enxergo dessa forma também, mas eu penso que não necessariamente a gente deve associar ao ruim, ao que é negativo. Às vezes, a obsessão ela pode acontecer sem que o espírito nem saiba que ele está fazendo o que está fazendo, né? Às vezes ele se afinizou né, de alguma forma com aquele campo, né, daquele médium, enfim, e essa afinidade acabou gerando um desconforto, porque a gente sabe que são outras psicosferas, digamos assim. Então, por exemplo, eu contei no sábado, né, que a gente é da turma de sábado, eu sou psicóloga e, numa certa feita, eu passei um pouco mal após um atendimento de um paciente que já estava em processo de alta, o paciente já estava muito tranquilo, e depois eu fiquei sabendo, né, não estou vendo ao caso agora, que um espírito estava muito triste pelo processo de alta do meu paciente, porque ele estava adorando de estar ali naquele momento, vivenciando aquilo. E acabou se afinizando de alguma forma com o meu campo e me afetando. E eu entendi naquele momento, né, dentro dos meus despertares também, que ele não tinha a intenção de me trazer desconforto físico, ou de me trazer insônia, de me fazer ficar mal. Mas ele tinha ali naquele momento aquela afinidade que acabou gerando aquele desconforto, mas que ele nem sabia que ele estava fazendo aquilo. Então, a gente não deve associar sempre, na minha visão, não sei se eu estou certa, mas a algo negativo. É porque a gente precisa diferenciar influência espiritual de obsessão. Influência espiritual é isso. Eu me aproximo de Dominique e aí é uma interseção de campo, eu absorvo, ela absorve, e é um resultante naquilo ali. O processo de obsessão é uma intenção, certo? Relacionada àquilo. E que, em algumas situações, por exemplo, o familiar desencarna e vai para dentro de casa, querendo estar com outro, e ali ele termina ali essa influência trazendo algo ali de negativo. Mas vamos focar a obsessão onde há uma intenção. Eu tenho a intenção de alterar o outro. E a influência espiritual, isso que acontece assim, de maneira, de maneira não voluntária, no sentido de querer ali exatamente prejudicar. Para que a gente possa, ao olhar isso, poder compreender como isso pode chegar ao contexto tão complexo como a subjugação, que são casos em que a gente chama no meio, dentro de uma linguagem científica, né, de dissociação de personalidade. Então, por exemplo, no caso das 3 faces de Eva, a terapêutica utilizada era tentar fundir as 3 personalidades em uma. Tá? Mas engloba esses elementos. Alguém mais ia falar? Eu estava com a mesma dúvida dela, mas você acabou de tirar essa dúvida. Influência espiritual é quando o espírito, às vezes, não tem conhecimento que ele desencarnou, fica dentro de casa, causando um transtorno a toda a família, né? Ou até tem consciência que desencarnou, quer fazer, não consegue, porque ali está de outro jeito, mas não há uma intenção de fato, do prejuízo do outro, né, diretamente. Agora, o que é que a gente precisa compreender? Para haver um processo obsessivo, que não é essa influência que tinha aqui, uma conexão, você lembra que eu falei minha e de Gilson? Há de haver um gancho onde isso ancore. Porque se é uma influência que estava ali, eu me distancio, aquilo, vai lá, você está cá, acabou. Já se é algo, como eu juntei aqui, nessa história metafórica, não, eu tenho uma ligação com... Ele acabou com o amor de minha vida. Então, eu quero me vingar, eu quero gerar transtornos, né? Então, isso fica assim bem... Cara, agora, veja só, para que isso aconteça, é preciso que haja algo em mim.
Se não houver algo em mim, não resolve. Então você vai ver reunião de desobsessão de quarta-feira. O que é que acontece? Encarnados e desencarnados aqui, afivelados um ao outro. O desencarnado, o que é que acontece? Onde é que começa o trabalho de desobsessão? Começa na palestra. Porque não é magia. É justamente ajudar o outro, é o termo que minha amiga colocou, a despertar de que aquele processo de vínculo, eu estou paralisando o meu processo de continuidade de vida porque estou atrelada ao aspecto do outro, que na realidade não é do outro, é meu. Porque, por exemplo, eu olhava a Suede, a mulher da minha vida. Eu dizia A, ela dizia eu. Quando o Gilson apareceu, cão, uma serpente, destruiu tudo que eu tinha. As relações não começam assim, meu amor. E depois aquela mesma pessoa, com 2 braços, 2 pernas, 1 nariz, 2 olhos, a gente começa a chamar do cão. É porque na hora que a gente chama de Cinderela, ou você chama do príncipe, você está projetando naquela pessoa as suas expectativas. E quando você começa a ver que não é aquilo, você vai projetando o quê? O que é demoníaco. Porque numa hora você coloca o que é sagrado, na outra o que é demoníaco. Aonde ele não é nenhuma coisa e nem outra coisa. É uma pessoa que tem suas peculiaridades. E aí, quando você toma consciência desse conteúdo projetivo, que você não elimina, você toma consciência. Você retira dos ombros dos outros de ser aquilo que você não consegue ser para você mesmo. Então, parte do trabalho de despertar do conhece-te a ti mesmo é esse desafivelar-se das cobranças nas relações. Então, assim, eu não preciso cobrar mais de mami e papi. Imagina, 60 anos, eu sou assim porque mamãe fez isso, papai fez isso. Espera aí, aos 60 eu posso ser pai e mãe de mim mesmo e compreender aquela pessoa que aceitou-me como filho, fez para mim o quê? O que ela podia, porque ninguém dá aquilo que não tem. Mas tem gente que vai aos 80, aos 90, ainda culpando papai e mamãe pelas coisas. Tá? Ou culpando o cônjuge pelas coisas. Então, na realidade, o que é se perceber espírito, se perceber como elemento gestor da sua própria caminhada? Não é dizer, eu estou desencarnado. Quanto desencarnado sabe que está desencarnado? E continua ainda nessa trajetória, fazendo as mesmas coisas. Perceber esse espírito é perceber a continuidade do eu, ou seja, continua, e eu sou responsável pela vida que eu construo. Eu me desatrelo, dando liberdade para que o meu espírito possa alcançar cada vez mais as suas potencialidades. Isso é se perceber espírito. Então, aquelas 2 imagenzinhas ali, cadê? Eu preciso me conhecer. Então, quando eu preciso me conhecer, qual é? Eu adoro o obsessor. Adoro. Se colar em mim, eu grudo. Porque o obsessor só vai conectar comigo naquela situação onde eu tenho o ponto de encaixe dele. Então, o obsessor termina me chamando a atenção dos meus aspectos que eu nego. Os aspectos que eu nego, que eu digo que eu não tenho. Vaidoso? Eu nada. Egoísta? Eu nada. Aonde? Certo? Então, a obsessão só se estabelece a partir de um contraponto existente em você. Quando aquilo acontece, vai me chamar a atenção. Mas, Fernando, você não tem medo? Medo de quê? A você só vai o que lhe é condizente com o seu processo de aprendizado. O obsessor, ferramenta, não falei da quarta? Chega aqui, Dominique, com um daqueles cabeludão, pesadão, ele começa a ouvir a palestra, começa a entender e diz, olha, minha filha, minha família, eu vou buscar, deixa essa praga aí. E sai. Mas Dominique, chega aqui, entra por um ouvido e sai pelo outro, não, já bate aqui e resvala. Certo? Ih, cara chato, você vive toda hora perturbando, falando que é logo lá tomar os passos para ficar livre dessa praga. Ele sai e ela vai ficar o quê? Mais tranquila, durante um tempinho. Mas o que é que ela vai fazer? Chamar outro para junto, porque o campo continua vibrando do mesmo jeito. Então, melhora temporariamente, depois se reconecta. A outro. Mas por que a outro? Porque quando eu fiz aquela metáfora ali com Gilson e Suede, né? O que é que eu estou querendo? Eu tenho uma tendência, onde essa tendência eu vejo o outro como objeto de uso meu.
Essa é a minha tendência. Quando Gilson apareceu, a minha briga com Gilson é porque o dono de Suede, quem era? Eu. Porque quem ama não aprisiona, liberta. E aí, o que é que acontece quando eu vejo, de novo, em 5 encarnações lá na frente, eu estou desencarnado, quando eu tropeço, quem é? Suede. Ah, miserável, me deixou daquele jeito. Mas, Fernando, 5 encarnações? Sim. Porque você acha que algumas coisas a gente dissolve assim? Essa condição de ter essa tendência de fazer do outro seu objeto, quanto de nós ainda fazemos isso? E quando aquela pessoa quer ter e tomar passos e direções próprias, você acha que ela é o quê? O inimigo. Aonde você faz isso? Com o parceiro. Digamos que eu... Não, Suede já está assim. Eu gosto mais desse meio loidinho, assim, meio coisa. Então, Mercedes. Se eu amo Mercedes, tá? Tenho 3 filhos lindos com Mercedes. Um dos filhos vai precisar de um tratamento, que precisa de uma doação, precisa saber o HLA, para ver qual o percentual, como é que está. E aí, quando faz o HLA, eu descubro que nenhum dos 3 são meus. Um era do carteiro, o outro era do vizinho de baixo, o outro era de não sei quem. Mas, veja, 20 anos nós estamos juntos. E aí, miserável, acabou minha vida, desgraçada. Espera aí, o que me faz pai é o espermatozoide que eu doei? Não. A vida que eu vivi acabou porque eu descobri agora que Mercedes gostava de diversificar? Não. Cabe a mim dizer o quê? Minha filha, olha, eu lhe amo muito. Daqui para diante não dá para continuar. Siga a sua vida e seja feliz. Daqui em diante. O que era a 2 acabou. Até aqui eu vivi como sendo a 2. Mas ela traiu ela mesma. Mas ela enganou ela mesma, porque eu vivi essa relação. E eu vou atrás de outra relação. Porque eu não vou dizer, eu não vou mais abrir meu coração para mulher nenhuma. Não. Abri meu coração e vivi enquanto foi real. Daquele momento em diante seria uma fantasia se eu continuasse, mas eu acho que aquilo é válido. Vou fazer o quê? Arranjar outra parceira. Vou me dar a oportunidade de viver de novo. Veja, isso é o quê? Desapego. Quando eu desapego, quem é que eu liberto? Mercedes? Não, liberto a mim mesmo. É a mesma coisa do processo obsessivo. Quantos casais se separam, certo? E aí, na hora que a gente está numa festa, que ela me vê chegando, olha só, olha, que mulher ele arranjou, cheia de celulite. Se separou de mim? Não. Eu ainda sou foco para a vida dela, certo? Então, quantas pessoas continuam convivendo junto e não estão juntas? Só dormem juntas. Então, perceba, o que a gente está descrevendo é que o obsessor ele só vai incitar em mim aquilo que tem relação com o que há comigo. Então, toda vez que eu noto um processo obsessivo, eu pergunto, para que essa experiência? Mas vamos sair do desencarnado para o encarnado. Aquele vizinho que é o cão. Se você se encontrou com ele, tem algo ali. Busque aprender. Ou seja, resolva-se com o seu inimigo, entre aspas, durante o caminho. E não depois que resolva. Por que é que eu, certo, coagulei essa realidade, gerei esse campo comum e se resolva? Quando 2 não quer, quando 1 não quer, 2 não briga. Então se desvincule. Então essa é como você entender e não temer a obsessão. Se veio, tem algo para eu aprender. E eu vou lidar com aquilo enquanto for necessário. Quando o negócio pesar demais, eu corro lá para Arthur, e aí, Arthur, vamos tomar um vinhozinho hoje que o negócio está pesado. Aí a gente toma um tiragostozinho, vai na piscina, desopila e vamos tocar, certo? Ou, não, Fernando, olha, também estou meio assim, vamos hoje, lá na igreja, lá no centro, onde quer que seja, que você se sinta mais em paz consigo mesmo, para refazer suas energias. Então, é essa a ideia. Eu não preciso temer o obsessor, eu não preciso achar que ele não presta, porque quem é o obsessor? Um espírito tão imperfeito quanto todos nós. Porque se ninguém é Jesus, e vocês concordam que vocês não são o cão, vocês são um espectro entre o bom, o bem e o mal. E o obsessor, a mesma coisa, envolto em ignorância. Para com a ignorância, o que é que tem que fazer? Não, tem que ser assim. Se houve um crime, tem um culpado. Se tem um culpado, tem que ter um castigo. E só o castigo regenera o culpado. Se fosse assim a Lemos de Brito, ia ser uma maravilha.
O castigo é outro crime. É outro crime. Então, é isso que a gente precisa olhar, o que é conhecer a si mesmo. É sempre de dentro de si que os homens inteligentes de gênio tiram suas ideias? Não. Tem um filme chamado O Homem que Inventou o Infinito. As fórmulas que ele traz são utilizadas até hoje para entender os cálculos para a compreensão do buraco negro. Assista o filme, porque uma hora pergunta ele, de onde vem isso na sua cabeça? Ele diz, do meu daimon, ou seja, da relação entre ele e a deusa dele, ou seja, ele e a dimensão espiritual. Tá? Então, aquilo que vem dali. Então, perceba que isso vem também dessas interações. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso, isso é exato. Eu acho legal que você diz assim, ó, quando eu fiz, eu me arrepiei toda, e aí valoriza, porque se arrepiou, né? Quando eu vi aquilo, meu coração acelerou. Ou seja, esse primeiro impulso é que é o tchan da coisa, né? Mas é assim que a gente tem que levar em conta? Ou tem que ter o senso o crivo da razão. Vale, não, o que é isso, preciso, não. Mas só porque veio de fora tem que fazer o quê? Botar no pedestal? Espera aí. Então eu começo aqui e digo, ô Misefi, hoje o dia está pesado, né? Aí você já diz, olha, o espírito de luz. Misefi, preto velho. Rapaz, preto velho e velho preto não é a mesma coisa. Preto velho é uma designação que damos para aquele senhor sábio, que ele era alguém que ajudava e orientava aquela comuna. Não é uma questão étnica, é uma questão que está relacionada a isso. Como quando a gente fala o índio estupra, mata, a mesma coisa. Estamos falando daquele elemento que tinha uma representatividade naquela comunidade, que era ponto de equilíbrio, de orientação. Então, não vamos pela forma, precisamos compreender a essência do que está ali presente. Tá? Como distinguimos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? E aí? Como é que isso rola? Como é que a gente distingue? Se é de um bom espírito ou de um mau espírito? Ali atrás. Boa noite. Eu estou na dúvida. Quando a gente alimenta e aumenta mais nossas virtudes e reduz os nossos vícios, você vai atrair, basicamente, os espíritos mais atraentes a você. Isso aí você vai trazendo mais a sua consciência, a sua estrela que é. Então, acredito que a desobsessão que acontece, ou a obsessão que acontece para conosco, vai de acordo com a sintonia que você tem com os seus vícios, o aumento da sua má conduta ou moralidade, né? Mas é isso. Eu acho que eu tento, no meu caso, né, aumentar mais minhas virtudes na escada de Jacó e reduzindo mais os meus vícios. Todo mundo tem. Acho que é mais ou menos isso. Aí eu tento me alinhar, no meu caso, para os espíritos mais... bonzinhos. Mas um sobe e desce, que faz parte do show, né? Ok. Tem nossa amiga aqui na frente também que queria contribuir. Boa noite. Acredito que seja pela natureza do pensamento. Se você conseguir identificar que vindo de um espírito bom, provavelmente vai vir um pensamento bom. Vai vir algo que venha agregar para uma comunidade ou para a sua melhoria. Se for algo que venha de um espírito que não seja tão bom, não vai ser um pensamento tão positivo. Que vocês falem. Eu vou precisar do microfone só porque senão quem está na internet fica mudo. Vá. Eu, na verdade, queria fazer um questionamento com um pensamento. Porque foi dito aqui, né, que a gente, na verdade, não existe o bem e o mal moldado como a gente vê hoje em dia, né? Que a gente tem. Então, realmente, existem espíritos que são totalmente maus e totalmente bons, ou eles têm uma dualidade, assim como nós que estamos aqui. Então, eu acho que isso dos espíritos bons e espíritos maus vai muito também do pensamento que a gente tem sobre o momento que a gente está vivendo também. Então, eu queria saber a opinião, assim, falando sobre isso. Volta a isso também. Tinha mais alguém que ia contribuir, que estava do lado de lá, Lia? Então, mais um, aí eu tomo a palavra. Enquanto você chega lá... Eu acho que é de acordo com os princípios de moralidade que estão na minha consciência. Não seria também para definir o que seria o que é bom e o que é ruim?
de repente, entrando pela ética, pela cultura, pelo tempo, porque às vezes nós temos alguns comportamentos no passado e a gente pode achar que está sendo, vamos dizer, ruins, mas com o tempo isso vai se dissipando. Não sei, estou elucubrando aqui, estou tentando viajar. O que é bom, o que é ruim? Em que momento você está falando? Vamos lá. Só ali a última, porque eu tenho que tomar agora, senão eu não consigo dar a caminhada ali, ó. Ali. Vamos lá. Boa noite. Sou Maria do Carmo. Eu li que não se trata da sintonia em si, não se trata de ser bom ou ruim, e sim pelos nossos complexos. Que nós temos a nossa sombra, né? É cheio de complexos. A gente, às vezes, tem complexo de superioridade, outras vezes, complexo de inferioridade, complexo de culpa, e tantos outros que faz parte da nossa sombra. Então, é nesse drama que, muitas vezes, o encarnado está, que o desencarnado vai e gancha ali, né? Também. Se apega. E aí, dimensiona. Você já tem aquela culpa, você já tem aquele complexo de superioridade ou de inferioridade, sei lá. E aí, com aquilo, ele fica soprando, né? É verdade, você está sendo mesmo inferiorizada, reaja, manda abraço. E a pessoa aí vai tomando corpo, né? Vai tomando corpo e você passa a ter atitudes que você não tinha. Você, às vezes, era uma pessoa toda pacata, toda quietinha. De repente, você fica conversadeira, você reage, você quebra o cacete. E aí, a coisa, você vê que aquilo não é seu. Já é uma dica que você pode pensar, não, isso aqui não é meu. Então, vamos lá. Temos duas questões aí. Uma é, o que determina a minha conexão com os espíritos? Então, daqui para lá. E a outra questão é, de lá para cá, o espírito está conectado a mim, como eu identifico que é um espírito bom ou um espírito mau? Lógico, uma das coisas bem colocadas sobre minha amiga é porque é a mesma coisa. Bem e mal, não vamos ser assim. É só o mentor ou só o obsessor. São pessoas. Agora, qual é a gramatura das ideias, pensamentos e sentimentos dessa pessoa? Tivemos também duas palavras colocadas, uma moral e a outra ética. Precisamos entender que precisamos sair da interpretação de moral, entendendo moral como hábitos e costumes de uma sociedade. Então, por exemplo, na sociedade islâmica, eu poderia ter várias mulheres desde quanto sustentasse todas, e isso não seria imoral para aquela cultura. Na nossa cultura, se eu disser isso para a nega Simone, o negócio vai pegar, certo? Então, vamos falar que, na realidade, boas árvores dão bons frutos, árvores ruins dão maus frutos. Onde o ruim não é o ruim de tudo, e o bom não é lá o bom de tudo. Ou seja, ver o que é que surge. Então, buscar perceber pensamentos, ideias e sentimentos relacionados à presença daquele espírito. Elementos positivos vão nos trazer o quê? Atitudes também positivas. E negativas, atitudes também negativas. Quando a gente, que já está de cabelo meio branquinho ou com pouca telha, aquele pessoal que descobre que a gente se aposentou, vem atrás da gente para oferecer empréstimo, vem como? Desleixado, não. Se for mulher, vem de taier, o homem vem de paletó, certo? Ou seja, vem todo disfarçado. Então, a ideia é, não vá pela aparência, busque algo mais concreto, né? Qual é, de fato, aquilo que está sendo expresso, o que é que está ali envolvido, essa relação minha e eu desencarnado, onde é que está levando? Ah, não, é meu mentor. Eu não saio de casa sem conversar com ele e pedir orientação dele. Espera aí, é um desocupado. Do lado de lá tem o que fazer. Se alguém está colado em você 24 horas, é um desocupado. Preste atenção. Que quer transformar você o quê? Em um inválido. A mãe que faz tudo pelo filho, ela ajuda ele a ser autossuficiente? Não. Então, a mesma coisa. Eu não posso ficar à mercê de alguém que quer responder tudo por mim. E eu ficar esperando que esse alguém responda
tudo por mim da mesma forma. Então, o que é que a gente vai notar? Se vocês olharem aqui, eu coloquei uma aureazinha toda equilibrada, né? Então, em teoria, espíritos mais equilibrados vão me ajudar a manter também esse, eu já vi, pode aguardar, esse espaço de equilíbrio. Quando eu estou com isso, a capacidade dos fluidos espirituais pelo médium provoca sensações boas ou mais, conforme o grau evolutivo do espírito. As sensações e percepções variam em tipos e graus diferentes. Quando vocês estão frente a alguém, certo? Muda. A depender de quem esteja, há mudanças ali em você, nessa interseção de campo. Assim como há com encarnados, há também com desencarnados. Então, é permitir-se perceber esses mesmos elementos, que tanto podem ser positivos, como podem ser desarmonizantes. Então, eu começo a notar que, frente a determinada situação, quando eu estou lá com o meu dito mentor, quem sabe tudo sou eu. O dono da verdade sou eu. Eu não estou na mentoria, estou em casa estudando, mas é assim, eu começo a falar, a Mercedes, mas, Fernando, não é isso. Quem é você para estar dizendo isso? Porque é um dos processos de obsessão, a fascinação. A pessoa começa a achar que está de sapato alto, que ela é o dono de toda a verdade, que tudo que é certo é dela. E por que acontece isso? Aí Gilson diz, mas Nandão, peraí, velho, a menina também tinha razão ali. Aí o outro diz, você vai ficar dando ouvido a Gilson, rapaz? Está vendo que é outro desocupado? Então, não dá ouvido a Gilson, não. Ele está querendo tomar seu lugar. Então, quando alguém quer ter poder sobre o outro, faz o quê? Afasta, para que as outras pessoas que têm aquela noção crítica não tenham essa habilidade de estar ali junto, podendo ajudar você a abrir o olhar. Por isso que todo médium tem que conversar com o seu esclarecedor quando está numa reunião mediúnica. Quando nota determinadas atitudes que se repetem, conversar também com o coordenador. Porque, às vezes, ele pode estar, o quê? Sendo influenciado de maneira drástica. Às vezes, tem espírito que influencia uma reunião mediúnica inteira, certo? Aonde ele pode estar ali manipulando. Então, como é que a gente rompe isso? No momento que eu partilho com o outro a minha experiência dali institucional. Aí, se for em casa, certo? O ideal é que você pratique isso de maneira, estou falando institucional, de atendimento e tudo, dentro do centro. Você pode fazer fora do centro? Pode. Ou seja, você nunca fez bolo. E inventou de fazer um bolo. Você diz, não, eu vou fazer um bolo. Não tem receita na internet? Não quero receita. Tem receita, vovó? Não quero, eu vou fazer de minha cabeça. Só que você vai fazer o bolo, o bicho fica solado, não peça, você joga fora. Aí você diz, eu vou atender em minha casa. Não conhece, não sabe. O embrulho que der, aquele bolo, irmãozinho, você não tem como jogar fora. A conexão foi feita, você vai ter que se resolver, aquilo vai estar ali. Então, quer fazer em casa? Primeiro, busque esclarecimento para poder depois você ver. Qual o problema? Se você começa a atender em casa, sua casa vira um pronto-socorro. Todo mundo que está doente vai para ali. Se você tem consciência disso, sabe lidar com isso, tudo bem. Todo mundo aqui é livre para qualquer coisa, mas saiba o que você está fazendo. Dentro do centro espírita, não. Tem toda uma estrutura montada para fazer esse auxílio, para poder lhe dar esse suporte. Por quê? Porque há essa relação de influência, atuando os fluidos sobre o perispírito, esse reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo recebe uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Veja que no relato de minha amiga, do espírito que ela descreveu, que estava um tanto quanto saudoso pelo término aí da terapia, ela chegou a sentir repercussões físicas, porque há uma conexão entre os chakras, porque é de mente a mente, e isso pode levar a repercussões físicas, inclusive. Então, você sente desde o aspecto psíquico ao aspecto orgânico. Então, quando está se descrevendo, normalmente, os espíritos que são desagregadores, você vai sentir isso no campo psíquico e no campo orgânico também. Agora, entendendo como eu descrevi, da mesma maneira que eu falei daqueles que buscam os aposentados,
tem alguns espíritos que maqueiam muito bem e justamente preso a algo que alguém colocou, os complexos, né? Então, a quem já tem aquele complexo de superioridade, que na realidade é uma inferioridade maximizada, que quer suplantar a sua inferioridade passando por cima dos outros, tá? Facilmente será influenciado por espíritos que vibram da mesma forma e vão jogar mais lenha na fogueira ainda. Então, são, de fato, os complexos que nos conectam, que eu vou trazer isso um pouquinho mais lá na frente também. Boa noite. A minha pergunta é um pouco mais ampla. A gente está falando aqui de obsessão, dessa ligação dos fluidos, da frequência, mas o que me preocupa é que o ser humano ele também tende, psicologicamente, a repetir ciclos e atribuir a responsabilidade ao que é mais fácil. Por exemplo, existem muitas pessoas que repetem uma sequência de comportamento e atribui a obsessão. Como diferenciar uma obsessão de uma falha e necessidade de evolução pessoal? Porque o que eu vejo é que a regra é que não exista obsessão. Ou seja, alguém repete a mesma fórmula e quer um resultado diferente, mas prefere atribuir a um espírito obsessor o seu insucesso. Como eu consigo diferenciar se trata de uma obsessão ou se trata de uma necessidade pessoal de evolução? Como é que eu distingo o que é meu do que não é meu? Foi o que nós falamos. É preciso autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu vou dizer que sempre é do outro, tanto para o bem como para o mal. Quando é algo que me incomoda, eu vou dizer que a culpa é de quem? Do outro, como alguns dizem. E eu gosto de trabalhar com a visão do encarnado. Quantos dizem que o seu problema é a praga do marido, a praga do filho, a praga da mãe, a praga do pai, a praga do vizinho? Quantos dizem que seu problema é o síndico? O síndico que teve a reunião, fez lá e vocês estão... Então, ou seja, meus problemas são os outros. Foi que eu coloquei que eu gosto dessa casa. Não é que você se torne espírita, é que você se perceba espírito. O que é se perceber espírito? Eu sou o único responsável pela trajetória encarnatória que eu faço. Se isso está posto, se lembra? E o que é que a gente faz com os obsessores? Sai de reto, Satanás. Não. Se eu sentir alguma coisa, colou aqui e fica. O que é que a gente tem a aprender? Porque se ele se aproximou de mim, não é porque ele está causando aquilo, tem algo em mim que eu preciso olhar. Então, para mim, tanto faz eu dizer que é um obsessor ou que é uma persona minha de vida passada, vai me levar a olhar para o mesmo lugar. Persona de vida passada, um complexo afetivo emocional, ao qual pode se associar ao obsessor, não. A minha questão não é a presença do obsessor. O que é que há em mim que eu não quero olhar? E sabe onde é que está a chave para isso? Você precisa ser alguém capaz de aceitar o contrário. Tem pessoas que estudam da seguinte forma: só lê aquilo que é condizente com o que ela concorda. Você precisa olhar para o contraditório. É o contraditório que pode lhe abrir os horizontes para a fascinação na qual você está envolvido. Porque é assim que a fascinação acontece. Eu só procuro para me dar conselho que eu já sei que é do mesmo balaio. Eu não vou procurar meu amigo Oswaldo, que ele vai dizer, mas espera aí, Fernando, nem vou. Certo? Então, a questão não é por ser desencarnado, é que quando nós passamos a lidar com o encarnado, retirando essa terceirização para trazer para si mesmo a responsabilidade sobre a existência, eu me torno apto a fazer isso tanto com o encarnado como com desencarnado. Quando eu atrelo isso ao encarnado, eu vou atrelar também ao desencarnado e vice-versa. Então, a regra é básica, eu preciso me conhecer. Eu preciso deixar de terceirizar para o outro. Tanto fazer do outro a minha bengala, como aquela, não sair de casa sem conversar com o meu mentor, nada contra, tem quem tenha lá seus mentores, eu estou descrevendo que isso pode alejar. Eu me torno dependente do outro. Então, a ideia não é essa. Tá? Ou tento justificar tudo através do outro. É como eu digo, eu não sou seguidor nem de Jesus. Eu não quero seguir Jesus. Porque quem segue o outro caminha cegamente. Quando cai no buraco, de quem é a culpa? De quem estava na frente. Eu quero caminhar ao lado de Jesus, junto com ele. É um negócio ok, beleza, eu também quero ir aprendendo.
E fazendo. O espírito trabalha comigo, eu faço as peças de teatro. Tem um espírito lusitano que faz junto comigo. Eu aprendo com ele, ele aprende comigo. Não existe escala de hierarquia. Quem assina, Fernando. Porque quem responde legalmente sou eu. Deu uma zebra e dizer, não, procura o espírito. Quem escreveu foi você, negão. Então, assuma. Então, a pegada é essa, certo? Saia do lugar de terceirizar aquilo que é seu. Assim é que a gente consegue fazer com que a presença de influências de encarnado ou desencarnado não seja um empecilho na nossa vida. Mas, Fernando, ele me persegue, atrapalha, sim. Pense em um desafio que você lidou com ele quando você era adolescente. E agora, se alguém lhe colocar aquilo de novo, você vai dizer, menina, aquilo ali já passou, tanto faz. Ou seja, todo obstáculo ele tem uma finalidade, lhe impulsionar a ir para além de onde você está. Se auto-superar. É assim que a gente precisa ver a obsessão para não ficar com medo, atrelado, agoniado. Como eu vou fazer? Buscar fazer o quê? Fazer o bem. Ótimo. Continue dando cobertor, dando comida na rua, mas é para mais do que isso. Uma coisa que eu digo, você quer fazer o bem mesmo? Você quer fazer o bem? A maior parte do tempo da sua vida é em torno de uma jornada de 6 a 8 horas no trabalho. Atenda aquele que lhe procura com o máximo de entrega, buscando dar o melhor de você, buscando ir além do básico, buscando ver aquilo como uma pessoa. Ele chegou com 10 pedras. Imagine os dias que você também acorda com os pés para trás. Entenda que aquelas pedras não têm nada a ver com você. Busque lidar com ele acolhendo. Busque ser para o outro aquilo que você esperaria que Deus, que Chico Xavier, que Bezerra de Menezes fosse para você. Essa é a verdadeira caridade. É aquela que eu busco fazer de mim o melhor instrumento na relação com o outro. Isso precisa ser feito. Fazer o bem, dar o pão, isso é fácil. É fácil. Pegue o seu período das suas 6 a 8 horas e seja o melhor. Busque ser um parceiro com o outro. E não igual aquele fiscal que chega, está tudo errado. Aí o outro chega, não, mas nem tão errado assim, porque sobe no tamanco. Porque eu achava isso que era uma questão de classes sociais. Aí você pega a criatura que está ali pedindo, aí você bota ela como porteiro. Ela é a primeira a impedir que o outro, que não tem nada, possa entrar. Cria várias dificuldades. Lógico, eu estou fazendo a generalização para dar um impacto de imagem, porque não é classe social. É o humano, que precisa aprender a olhar para o outro enquanto pessoa, tão ignorante quanto ele. Mas eu estou melhor. É o que eu digo, todo aquele que se coloca além do aquém que eu sou e não me compreende, não me acolhe, na realidade, o além que ele diz que está é muito aquém do aquém que eu sou. Porque quem já passou por onde eu estou, compreende. Por isso que Jesus olhava e compreendia. Então, isso é que precisa estar desperto. Se a gente tiver esse olhar, a questão do processo obsessivo, fácil de resolver. Vou para a sessão de desobsessão, busco pedir que acolho a ele, busco estar atento nas minhas atitudes, compreender os meus complexos, busco fazer o melhor de mim. E se ele ficar junto, ele vai aprender. Vai aprender que você não é mais aquela pessoa. Assim que funciona o processo. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Né? Eles não nos induzem ao mal. O negócio só cola quando eu também já quero. Certo? Então, não é assim. Então, aquilo vai o quê? Vai lhe testar. Sim, até onde você está consciente do valor daquela conduta. Tá? Então, pode um homem se eximir da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Sim, lógico que pode. Basta que ele conheça e busque os seus valores. E busque ir para além da moral vigente, porque a moral diz respeito a uma agregação. Olhe eticamente para o humano. Eu não estou aqui para defender só secto. Eu estou aqui para defender o humano, como dizia Martin Luther King. Eu tenho um sonho. As pessoas queriam que ele tivesse levantado a bandeira só do negro. Ele levantou a bandeira do humano. É preciso respeitar o valor do ser humano. Fernando, me diga uma coisa. Então, aquele psicopata que diz que ouve vozes, seria ele mesmo induzindo o mal e o bem? Vamos lá.
Eu vou falar disso aqui lá na frente, que eu aproveito, pego a imagem e coloco. Mas na hora que eu tocar, você pode trazer isso de volta. Reúnem as suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem, renunciam às suas tentativas os espíritos cuja vontade do homem repele? Sim. Imagina, o cara está ali para detonar você. Acorda de manhã, você está o quê? Levantou com os pés para trás mesmo, retado. Mas aí vai fazer o quê? De cara logo, certo? A empregada que era para ter trazido o pão esqueceu. Você vai fazer o quê? Pobre coitada, paciência, deixa para lá. Vamos comer o biscoito. Vamos tomar um suco. Ou seja, as questões vão aparecendo e você vai contornando. Contornando. Ele vai achar onde pendurar? Não vai. Entendeu? Eu tenho que acordar bem, rapaz, eu tenho que acordar. E tentar lidar com aquilo que acontece daquele jeito, para ir buscando. Então, isso é que vai fazer com que ele desperte. Os espíritos que procuram atrair-nos ao mal se limitam a aproveitar as circunstâncias que nos achamos ou podem criá-los. Eles não vão gerar nada que não tenha a ver comigo. Agora, vamos entender uma coisa. Sessentão, já tive diversas encarnações. Então, aqui dentro tem o estuprador, o assassino, tudo que é miséria que você possa imaginar está aqui. Eu preciso me tornar capaz de conscientemente conceber que tudo que é humano cabe em mim, porque já está aqui dentro. Já está aqui dentro, porque isso é uma escalada evolutiva, não é uma estalada de dedos. Agora, o trabalho de conscientização é para entender que está aqui, porque a partir daí eu entendo que tem aquele caso, acho que é Nardoni, né, que cortou a tela, jogou a filha. Quando aquilo aconteceu, foi um inferno. A primeira pergunta que eu fiz foi: Fernando, como você precisava estar para fazer aquilo? Porque eu tenho certeza que eu sou capaz de fazer aquilo. Ou coisa pior, você lembra tudo que é humano está aqui dentro? Eu digo, para eu fazer aquilo eu precisava estar doente, dessa forma assim, 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 assim. A partir daí, o meu pensamento para com aquele homem não foi esse, miserável, não. É um doente, desequilibrado, que precisa de quê? De suporte. Eu estou com isso apagando o crime? Não. É olhando para o indivíduo. O crime está ali estabelecido. Tem relações de leis de convivência que estão estabelecidas sobre isso. Mas a pessoa, eu vou olhar ela como pessoa. Porque quando eu olho para mim, se para eu fazer eu precisava estar assim, para o outro fazer também. Nós somos o quê? Semelhantes. Isso muda. Então, é preciso perceber de outra forma. E como é que essas influências vão estar presentes? Glândula pineal, vocês já tiveram aula sobre médiuns, né? Então, tem uma relação entre a glândula pineal, que é o ponto de conexão com as conexões espirituais, glândula pineal e hipófise, e a partir daí ela faz conexão com todo o eixo neuroendócrino, levando todas as sensações aqui transmitidas como se fossem suas. Então, durante a influência espiritual ou a comunicação mediúnica, você vai sentir. Eu dei uma comunicação mediúnica de uma mulher que morreu durante o parto por causa de um aborto. Devia ter uns 5 para 6 meses, e nasce a criança, eu ali sentindo aquilo tudo. Os seios crescendo, a barriga enorme, todo aquele negócio todo. Quando terminou ali, certo? Foi um natimorto, resolveu o problema lá da mulher. Aí eu fiquei fascinado com aquilo. Por quê? Primeira coisa é que parte daquilo era de quem? Meu. Eu já encarnei diversas vezes. Como é? Morte durante o parto não era algo incomum, não. Se morria, mulher morrer de parto era algo que ocorria com frequência. Então, provavelmente, aquela carga daquele espírito também despertou lembranças minhas, que não alterou a comunicação. O espírito foi atendido, foi acolhido, e talvez até eu, nas minhas questões anímicas, tenha sido também ali acolhido. O que é que eu estou descrevendo? Ter conteúdo meu e do outro não invalida o construto da comunicação. Toda a presença espiritual tem um elemento meu e do outro. Quando eu me educo, eu ajudo no processo também de educação do outro. Para que a gente possa perceber que isso é o que vai se dando. Então, qual a natureza dos espíritos que me influenciam? Diga-me com quem andas, que eu direi quem és, porque tem uma correlação, porque se não tem gancho, e não, ele não se conecta. Então, aqueles processos que podem acontecer das 4 formas que nós descrevemos, e não só de encarnado para desencarnado. E essa sintonia não se dá apenas por um estado de oração, mas principalmente pelo modo de ser do indivíduo, ou seja, sua personalidade, sua forma de atuar no mundo.
na vida. É isso que vai estar aí presente, a marca. Pela sua natureza íntima, pelos sentimentos e ideias de que é portador. Aonde a sintonia se pretende fazer com o desencarnado infeliz, não se faz emitindo maus pensamentos, mas por uma disposição psíquica voluntária. Ou seja, padrões similares vão se interconectando. Então, não é, eu penso mal, eu penso bem. Lógico, se meus pensamentos são degenerados quanto à questão da estruturação do valor da vida humana, é isso. Mas é porque há algo mais complexo além disso. E quando conseguimos perceber, porque essa correlação se dá de perispírito a perispírito. Então, aqui nós vamos ver o encarnado e aqui o desencarnado. Sentimentos comuns. São esses que estamos colocando, esses sentimentos, como relações de padrões similares. E aí o que é que vai acontecer? Isso vai gerar uma simbiose, que é a conexão entre os dois e o processo obsessivo. Onde nós vamos entender que o que é que existe nessa relação? Ondas mentais do encarnado nutrindo o desencarnado, que são similares. A partir daí, o desencarnado vai ter a sua energia mental no chakra coronário do encarnado, levando à produção de imagens e sentimentos do desencarnado no encarnado, que vai resultar em processos tão complexos como subjugação, transtornos psíquicos e vampirismo. O mais comum do vampirismo é aquilo: eu quero sorver energias que só são passíveis estando no corpo, eu vampirizo o outro, absorvendo essas energias a partir do exercício que o outro faz. E o que é que vamos notar? Subtrai a vitalidade do encarnado. Tá? Então, esses são os grandes processos que nós vamos ver, aonde o perispírito é a base de tudo isso. E um dos exemplos clássicos disso está no livro de André Luiz, onde ele vai descrevendo ali que ele via um acervo de pequenos seres escuros, pareciam imantados como uma faina de destruição, pareciam as expressões conhecidas da sífilis, que está até voltando, né, do nosso meio de novo. Depois eu passo lá para o amigo poder complementar, certo? Susceptível aí às análises da bacteriologia humana. São bacilos psíquicos da tortura sexual produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece, e, na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamam-lhes de larvas, simplesmente. Ou seja, André Luiz estava observando a genitália do encarnado e via nela essa névoa escurecida, como se fosse várias larvas aqui envolvidas. O que acontece? No órgão ao qual isso está relacionado, tanto genital como digestivo. Então, os vícios levam a essa carga negativa que pode estar ali presente, como ele viu, como larvas psíquicas, né, da fixação naquele tipo de conduta. E isso vamos ver aonde isso leva a distorções, né, no corpo perispiritual. Uma das coisas que mais está relacionada a isso é o quê? Culpa. Aqui é uma grande sombra, chamando ele de incapaz, de inútil, que não presta, aonde a minusvalia. Você é o primeiro a se detonar. Você não valoriza as pequenas coisas que você foi construindo, você só olha para o que falta. Então, isso vai levar ao quê? Distúrbios de comportamento e obsessão. Origens possíveis, né? Doença mental pura e simples, ou seja, aquilo que você descreveu, pode haver processos psíquicos onde há psicoses, onde o envolvimento ali é meramente do ponto de vista mental, não havendo presença espiritual, sendo que o quê? Na grande maioria dos casos vai haver a presença espiritual, principalmente nos casos de psicose. Doença mental mista, né, associada à obsessão, e doença mental por obsessão. Ou seja, aquela situação onde o espírito, dentro daquela desagregação, ele próximo da outra pessoa, aquele campo se envolve e a pessoa passa a sentir e ter os mesmos sintomas. Você trata a desobsessão e aquilo desaparece. E aí vamos ter, por entidade espiritual obsessora, pode ser um processo de auto-obsessão, um desses casos vai estar relacionado a isso, relacionada por problemas psicológicos dessa encarnação, ou então de outra encarnação. Você fica ainda nesse processo de culpa. E processos obsessivos originados em reencarnações anteriores. Então, esses elementos estão sempre imbricados, porque o psíquico é a porta para isso. Fernando,
A utilização de substâncias químicas psicotrópicas, como álcool e outras drogas, favorece, amplifica ou facilita os processos obsessivos? Como é que se dá esse processo? O uso de drogas psicoativas vai ter nelas inserido a busca da transcendência. Só que é uma busca mágica, certo? Sem aquele esforço do processo de autoconhecimento, do contato com o sagrado, de sentir o divino em si. Então, ela vai levar o quê? Processos alucinatórios. E vai distanciar o indivíduo da realidade. Esse é o grande problema, que ele, sob o uso da substância, ele perde a consciência. Então, não é um processo construtivo para ele, dentro desse sentido. Então, muitas pessoas buscam em virtude disso. E é um caminho tortuoso que vai levar o que, na grande maioria dos casos, a dependência, de conseguir depois ter que abandonar aquilo. Agora, onde a questão não é exatamente a substância, é aquele construto do complexo, daquela situação que o indivíduo está alimentando dentro de si. Quando ele consegue lidar com aquilo e dirimir, diminui, ou em muitos casos ele deixa de necessitar dessa busca de drogas alucinógenas como elemento de transcendência. Então, é onde eu digo que a ideia é sair do espírito como uma coisa pura, ou seja, é o mentor, o obsessor, e é o humano. Então, eu vou entender que, como humano, eu tenho, de fato, questões de reencarnações anteriores. Eu tenho problemas psicológicos de outra encarnação. Eu tenho aqui problemas dessa encarnação, onde eu preciso encarar isso com maturidade para poder o quê? Resolver. E quando eu começo a fazer isso, eu vou evitar de atribuir à ação dos espíritos todas as contrariedades que, em geral, são consequências de minha própria incúria ou imprevidência. O livro dos médiuns está lá descrito claramente isso. Então, é preciso não querer imputar a terceiros aquilo que acontece comigo. Compreender o meu papel, compreender a conexão, mas não culpabilizar o outro por isso. E ninguém simplesmente pega energias nocivas ou atrai espíritos infelizes de modo casual ou fortuito. A vida não é injusta. Temos o que merecemos. Não somos vítimas impotentes vivendo um destino impiedoso. Tem como, porque senão, já pensou? Que relação é essa? Eu fico à mercê? Não, quando você desperta, você percebe. Agora, essa é a questão. Enquanto você não percebe, você é marionete. Quando você começa a perceber, você começa a sair do lugar da marionete, começa a assumir suas próprias atitudes e pagar o preço por isso. Como, Fernando, pagar o preço? Você diz que o ideal não era um Deus cobrador, mas o preço que você paga é o sacrifício. Eu estava com 98. Para eu voltar para 84, teve um sacrifício. Passava a feijoada na frente, eu dizia, sai de reto. Minha filha chegava com Big Mac, eu digo, não dá. Sacrifício é todo o movimento que você precisa fazer para sair de um protocolo que a gente pode rotular como zona de conforto. A zona de conforto é isso. Para você sair da zona de conforto, você tem que fazer um esforço, um sacrifício. Certo? Agora, transformar sacrifício em sofrimento é outra coisa. A ideia é entender, porque nada é mágico. Eu não vou tomar uma droga que vai me fazer transcender. Não. Eu preciso construir esse processo e é um sacrifício. Eu saí da ideia de um Deus que é punitivo. Eu saí da ideia de um Deus que é leniente. Eu saí da ideia de um Deus que é indiferente. Eu saí da ideia de que tenho que terceirizar a meu pai e a minha mãe o que acontece comigo, a meus filhos. A minha felicidade depende dos outros. Aonde? Então, quando eu vou excluindo esses protocolos, eu vou, então, assumindo a mim mesmo, eu consigo entender qual o significado de amai-vos, instruí-vos, ou orai e vigiai. Porque sem instrução não dá. É achar que vai ser o que eu passo e vai me curar. Aí a gente tem o Papa Passe, tem o Papa Água Fluidificada. Não tem, eu sou muito eclético com isso. Eu entendo que aquilo é um elemento simbólico. Simbólico. A criatura gosta de acender sua vela de 7 dias. Acenda, só entenda que aquilo é só símbolo. Porque o que faz não é a vela, é você. Tá? Então, e tem que entender isso. Não é que tem, não, que ninguém aqui é obrigado a nada. A questão é que quando eu compreendo que aquilo é um símbolo, e a conexão é com o divino que há em mim, é aí da onde eu tiro essa força, eu não fico refém. Ou seja, no dia que não tem vela, eu não consigo. Eu tenho que fazer a oração antes de começar o trabalho. Espera aí. Por quê? É aquilo que você faz em 3 minutos que muda tudo? Não, às vezes eu preciso para me desligar do mundo. Tranquilo.
mas é o que? A mudança de postura mental. Eu vou lhe sugerir, já faça quando acordar. Já acorde tentando mudar. Mas, Fernando, e aí? Você chegou no trabalho, o pau está quebrando, lembre da oração de manhã. Espera aí, eu tenho que me acalmar, senão eu vou entrar no meio do... Entendeu? Assim que a gente começa, então, a entender, o amai-vos, instruí-vos e orai e vigiai. Né? Então, essa força eletromagnética do pensamento, junto com a carga emocional, vai gerar essa força ideoemotiva, ou fluido magnético. E a obsessão retrata os prejuízos decorrentes das emoções desarmonizadas quando associadas a essa força. Se conectam, estão aí presentes. Então, a ideia é que as antipatias, paixões violentas e ódios, que são vilões do processo que desencadeia a obsessão, ligando o protagonista, muitas vezes por várias encarnações, em que se revezam entre agressor e agredido. Eu e Gilson. Eu, desencarnado, encontrei 5 encarnações depois, detono ele. Certo? Só que depois o que acontece? Eu encarno. E aí é ele que está desencarnado. Agora quem vai me pagar é você. E tem espíritos que ficam nessa, se invertendo um com o outro, porque não desperta, não acorda. E você vai ver, às vezes, algo interessante, em núcleos familiares. O pai não fala com o filho, um irmão não fala com o outro, alimentando a disenção, pelo amor de Deus. Olha só, o fato é imutável. Aconteceu. Eu não posso voltar ao passado e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. O fato não muda, mas o indivíduo muda, mesmo que ele não queira. Aquele seu irmão, seu parente, seu pai ou sua mãe, hoje, 15 anos depois, 5 anos depois, não é mais o mesmo do que era antes. Mas como assim, Fernando? Você já leu um livro 2 vezes? Quando você vai ler da segunda vez, o olhar muda, porque você mudou. Se isso acontece com você, acontece com aquela criatura também. Mas aquilo é o peste, é o cão, não presta. Não é assim. Aquela peste já mudou. Agora, quanto daquele cão é você? Porque eu só vejo no outro a partir das imagens simbólicas que existem em mim. Quanto mais eu compreendo e aceito, se lembra que eu coloquei do caso Nardoni? Me coloco naquele papel, se torna mais fácil compreender o outro. Só que o processo de perdão, as pessoas dizem, eu perdoo. Quem perdoa? Como é que você perdoa aquilo que você não compreende? E o processo não é no estalar de dedos, não. Você vai elaborar um construto mental, como, olha, não adianta eu me envolver com isso, não vai adiantar, porque eu vou perseguir o Gilson, eu vou ficar sendo preso a isso. Eu faço várias conjecturas. E vou ter que ir o quê? Me expondo àquelas situações e criando o quê? Uma gramatura para não cair na mesma, até que aquilo se torne automático, como é aprender a passar a marcha de um carro. Isso é um processo que requer um sacrifício, e desse sacrifício a superação, aquilo que eu perguntei, coisas que vocês passaram na adolescência, agora vocês olham e dizem o quê? Aquilo foi coisa pequena, né? Então, aí é que estão as grandes questões. E nessas relações de influências psíquicas, lógico, vamos notar o quê? Quando a ação do espírito sobre o outro é tão intensa, ela pode causar patologias do corpo espiritual, como deformações. Zoantropia, que é a pessoa mudar da forma humana para formas animalizadas. A mais comum é a licantropia, forma de lobo. De onde é que isso acontece? Se lembra aquele quadro que tinha o espírito iluminado e uma sombra enorme, inútil, certo? Culpado? Processo de culpa. O processo de culpa leva você a aceder àquilo que o outro coloca sobre você. E aí é mesmo. Eu não presto, eu não valho nada. E aí você vai se deformando, podendo chegar a situações como essas. E o vampirismo, levando o quê? A repercussões orgânicas. Que tipo de espírito? Espíritos imperfeitos. Predominância de matéria sobre o espírito e propensão ao mal. Propensão ao mal, vamos entender, propensão a prejudicar o outro conscientemente. É isso que a gente vai estar tentando descrever aqui. Vão estar presentes nos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Isso é um recorte da escala dos espíritos trazida por Kardec, tentando naquela hora dar uma noção de classificação para as pessoas entenderem. Lógico que é uma mistura entre esses elementos, não é algo, como se diz, ou uma coisa ou outra, mas tinha essa finalidade naquele momento. Aí veja, a partir daí, criar neuroses, criar as psicoses, e até os estados convulsivos pela presença da influência de espíritos conectados profundamente à estrutura perispiritual e psíquica do outro. E
podendo chegar ao estado de possessão, como eu citei aí, naquelas 2 obras do cinema que trazem esses elementos, assim como você vai notar naquele outro filme, Sexto Sentido, né? Que é lindo, no final que você descobre que o médico está ali, na realidade, já desencarnado. Né? Então, veja, essa relação entre encarnado e desencarnado. E que aqueles espíritos no filme Sexto Sentido não queriam fazer o mal à criança. Eles buscavam alguém para um diálogo. Então, a gente ainda fica com tanto medo porque acha que o espírito vai fazer mal a gente. Não. Agora é o seguinte, aonde é o meu espaço de diálogo? Aqui no centro. E lá fora, você disse que conversou no consultório? Sim, às vezes eu chego na UTI, me bato com algumas coisas. Hoje eu estava sentado, eu trabalho na diálise, e aí eu estava sentado assim, teve uma pessoa que eu atendi, quando eu entrei no boxe, eu notei assim uns 6 junto dela. E quando eu li aquilo, me tocou, hoje eu estava mais sensível, acho que meu lado feminino estava mais, se fosse a dela, eu dizia que eu estava usando meu colã de bailarina, certo? Mais aflorado. Quando eu olhei para aquilo, eu fiz, espera aí. Por que isso? Fulano descarregou aquela coisa, que o outro não presta, que fez. Eu digo, espera aí, essa pessoa já está com essa patologia. Vai terminar a sua vida com essas lamúrias, tendo que lidar com isso. Deixe que a vida já deixa ela com a própria trajetória dela. E você? Os entes que você gosta, que você queria bem, você está se privando da presença deles para estar aqui. Eu fiz um diálogo assim durante alguns minutos, porque tocou muito exatamente aquilo. Porque é essa relação. Não é algo demoníaco, é um ignorante, que não percebe ainda o que está fazendo a si mesmo, antes de estar fazendo para o outro. E aí depois eu notei ali a temperatura mudar. E tinha uma familiar interessante com essa pessoa, e isso começou porque quando eu olhei para essa pessoa, parecia um holofote, aquela luz enorme, assim, uma aura enorme ali junto, um encarnado na relação com o outro familiar, né? E aquele envolvimento. E aquela galera que estava ali, porque só via a parte negativa. Então, olhe, busque, arrume. Então, tudo isso como? Vem cá, está acontecendo isso aqui? Não, mentalmente. Não precisa entrar, não preciso de tudo isso. Agora você aprende a lidar com isso com naturalidade. É como se eu estivesse na reunião mediúnica. Eu não evoquei, aquilo aconteceu. Eu pude fazer aquilo sem que ninguém percebesse, sem atrapalhar meu exercício funcional. Rolou sem nenhum problema, certo? Então, quando vamos entendendo essa amplitude de tudo que pode acontecer, vamos compreendendo casos mais complexos, que são os parasitas ovoides. O processo de monoideia é o que prende o espírito a se conectar ali àquela pessoa querendo prejudicá-la. Em virtude dessa culpa, a pessoa vai se deformando a ponto de virar um ovoide mesmo, como se fosse um ovo, onde não há monoideia daquilo de, por exemplo, vingança, né? Então, quando ele é conectado ao corpo perispiritual de um encarnado, a pessoa passa a vibrar intensivamente naquele mesmo processo. Processos depressivos, às vezes, relacionados a isso, e que, então, o tratamento espiritual pode ajudar a resolver. O que é que nós já notamos hoje? O entendimento da presença do contexto espiritual a isso nos leva a compreender melhor. Então, eu não queria exatamente isso. Deixa eu ver. Eu queria... Pronto. Pode os espíritos conhecer nossos pensamentos? Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Só se o outro espírito permitir. Porque você não tira um espírito para colocar o outro. Então, como eu citei, as 3 faces de Eva, as 24 personalidades de Billy Milligan, há uma anuência do espírito nesse processo. Então, que eu queria isso aqui. Pronto. Como é que a gente pode fazer para se proteger? Vigiar os nossos pensamentos cotidianos, certo? Não entrar na vibração do obsessor. Perdão como quebra do círculo vicioso. Entender que não é mágica, aquele processo. Eu preciso compreender, lidar e passes, orações e doação de fluidos, né? Paciência, compreensão e tolerância. Objetivar um vocabulário sustentado por vibrações fraternas. Se você acorda naquele dia com os pés para trás e só fala impropérios,
Isso está carregado de uma energia que também traz esse padrão. E trabalhar o núcleo do processo obsessivo, né? Ou seja, qual é o elemento que está ali presente. Como é que a gente vai olhar isso? Vamos sair agora até de dizer, pensar só no bem, não fazer o mal. Olha a sua dimensão corporal. Como é seu nível de autoaceitação? Tem gente que não se aceita porque é alto, porque é baixo, porque é negro, porque é hispânico, porque é branco, porque a barriga é grande. Então, não tem uma aceitação corporal. Essa inaceitação de si mesmo é brecha para complexos relacionados à dimensão corporal e gancho para conexões espirituais. Dimensão física, o autocuidado. Uma das coisas que você olha nos processos obsessivos mais significativos. A pessoa vai perdendo o autocuidado. Não quer tomar banho, não quer se cuidar, fica desleixado. Então, perceba como você lidar com isso. Dimensão sexual. A dimensão sexual é uma zona de conexão, de afetividade, de conexão de você com o outro, ou o contrário, você é marionete dela, certo? Ou seja, você acede a isso. Cada hora tem que ser algo mais malabarístico, canguru, perneta, quádruplo, de cabeça para baixo, e aí, olha, a relação está feia, vamos embora apimentar, bota mais um, daqui a pouco bota dois, bate um alucinógeno. Isso daí é você estar sendo manietado, buscando uma transcendência no sentimento do prazer sexual. Dimensão filial, paternal e maternal. Como é você dentro dessa relação? De se auto-nortear. De dizer a você aonde pode ou não transgredir com objetivo construtivo e não vulgar. Como está você no sentido de se nutrir, certo? Como está você no sentido de se acolher? Porque aí você começa agora a perceber se você está deixando brechas nessas dimensões. Como está você dentro da sua dimensão afetiva e emocional? Chora por tudo, se desequilibra por tudo, não consegue lidar com a perda, certo? Então é preciso olhar para isso, porque são pontos de fragilidade. Como é que está a sua dimensão religiosa? Você às vezes abraça uma visão de um divino que é banqueiro, cobra tudo, você está aqui para pagar. Resgate, como é que você resgata o que você não tinha? Indiferente, tanto faz, porque Deus não controla nada. Então, preste atenção, porque abre brechas. Como está você dentro da dimensão profissional e intelectual? Quando passa daquele portão é um anjo. Alguém pisa no seu pé, você diz, não, não teve problema nenhum, não. Saiu daquele portão. No emprego, você é o cão. É o cão. Ou chegou com tudo, você não atende. Veja, olhe o seu espaço profissional, acho que é a área mais crucial. Veja a sua dimensão financeira, como você lidar com ter e com não ter. Dentro dessas e há outras, né, você vai começar a perceber agora que não é se você dá sopa ou não dá sopa, é como é que você está no espectro da percepção de você em determinadas dimensões. E isso vai fazer com que você seja capaz de sair dessa ideia da busca do espírito bonzinho, mas ser a pessoa cada vez mais autoconsciente dos seus próprios processos. E aí, dessa forma, você vai poder perceber os seus complexos. E é nisso que vai estar aí alojado muita coisa. As fantasias infantis. A gente ainda vive em cima desses elementos. Você lembra? Não vou de noite, certo? Ou seja, o outro pode me fazer mal, o outro pode me destruir. Peraí. O conhecimento é que apaga essa ignorância. Está envolvido ainda nos instintos. E, lógico, é fácil para alguém aos 80 dizer, para que ficar com essas roupas curtas, esses peitos fora? Agora, vou dizer isso aos 20, com o calor dos hormônios e tudo ali presente, são condições diferentes. Há elementos que vão mobilizar os instintos. Então, olhe para eles, para reconhecê-los. Os automatismos psíquicos. Tem gente que ainda vive o quê? Toma lá, dá cá. Comigo, bateu, levou. Não consegue perceber aqueles protocolos que vem repetindo, sem entender que precisa ter um senso crítico sobre aquilo. Precisa perceber personas, outras, porque às vezes dentro de você tem um canguinha. Você precisa daquilo e você dentro não deixa. Personas constituídas nessa vida ou de vidas passadas. E você precisa compreender, então, que quando você vai tomando consciência, karma, que seria aquilo pré-determinado, não se faz, se desfaz, porque karma é uma questão probabilística, não determinística. Quanto mais você vai conhecendo a si mesmo, você vai sendo capaz de absorver e lidar com seus complexos, com suas fantasias, reconhecer seus instintos e aprender a educá-los,
dissolver protocolos psíquicos inadequados, saber lidar com outras pessoas, e a partir daí o karma não é um determinante, é algo que você pode lidar. E dessa forma, então, o que é que vai ajudar? Você compreender que você tem sombra e luz. E se você é assim, o outro também é. Então, ajuda você a aprender a ter compaixão para com o outro. E dessa forma, você buscar um equilíbrio, que não é uma imagem estática, endeusada, é o humano, buscando assentar-se sobre as bases de si mesmo. E quando você consegue fazer isso, você vai entender uma coisa clara. Qual é o maior espírito que existe aqui? Você. É você. Porque é esse espírito que pode e determina e transforma a sua vida. Ninguém tem essa ascendência sobre você, a não ser que você permita. E assim eu concluo o que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a obsessão, aberto para perguntas adicionais.